Se o diabo não tem acesso aos nossos pensamentos, quando temos maus pensamentos ou impuros, são de origem de quem? Os nossos maus pensamentos nunca devem ser verbalizados. Caso contrário, o diabo pode apoderar-se disso. Estamos a mostrar as nossas fragilidades. Então, é verdade que o demónio não pode ler os nossos pensamentos, mas o demónio essencialmente age sobre os nossos sentidos. E nós não temos só os sentidos externos, visão, ouvido, tato, paladar. Temos também alguns sentidos internos, até em comum com os animais, com os outros animais. A memória, imaginação. E os maus pensamentos, aquilo que nós dizemos, maus pensamentos, são coisas que vêm sobretudo pela imaginação. Portanto, o demónio atua colocando imagens na imaginação, mas há uma diferença entre o pensamento, digamos assim, humano ou angélico, se nós quisermos, a razão, aquilo que nós chamamos a faculdade racional e a faculdade de imaginar. Pronto, a imaginação, por exemplo, nós temos nos sonhos também, e os animais também. Pronto, isto para dizer, o demónio atua através dos sentidos, não através do pensamento direto, mas os sentidos afetam o pensamento. Como é óbvio, né? Até os externos, a gente vê coisas, a gente ouve coisas e isso faz-nos pensar coisas. Portanto, é por esse mecanismo indireto que o demónio afeta. Depois, os nossos maus pensamentos nunca devem ser verbalizados, caso contrário o demónio pode apoderar-se disso. É assim, o demónio já nos conhece há uns anos, né? Como a nossa mãe, já nos conhece há uns anos. E, portanto, já conhece mais ou menos como é que nós pensamos, reagimos, como é que nós escolhemos. Embora não conheça os nossos pensamentos diretamente, ele, conhecendo-nos bastante bem, digamos assim, ele consegue inferir, digamos assim, consegue imaginar, entre aspas, não é? Consegue calcular quais é que sejam os nossos pensamentos com uma certa probabilidade de sucesso, porque no fundo ele nos conhece, não é? E ele conhece também todas as nossas manifestações exteriores, ou seja, ele percebe pequeninas coisas que se calhar as outras pessoas não percebem. Olha, ele agora está nervoso, ou ele agora está triste, ou ele agora, embora se calhar ninguém perceba, ele como nos conhece bem, por pequeninos sinais que a gente dá. Agora, não é muito importante, às vezes as pessoas ficam, mas não vou dizer, como se eu quisesse esconder. Nós não devemos gastar muito tempo, nós devemos, em qualquer tentação... aqui também perguntava se o demónio, se os maus pensamentos são sempre do demónio. Podem ser, podem não ser. Não é? No fundo, porque no fundo sobre os nossos sentidos não age só o demónio. Age tudo aquilo que a gente vive, não é? Portanto, a gente vê coisas na rua, vê coisas na televisão, vê não sei o quê, né? E tudo isso influencia os nossos pensamentos. Portanto, não é uma espécie de cozida à portuguesa, são muitas coisas, né? Não é só uma. Agora, vale a pena a gente andar aqui a tentar esconder do demónio o que é que estamos a pensar ou não? Eu acho que é estar a pôr o foco da nossa vida, da nossa luta espiritual, no ponto errado. Né? É como se uma equipa de futebol entrasse em campo com o objetivo de não sofrer nenhum golo. Mas essa não é a atitude certa de entrar em campo. A atitude certa de entrar em campo é ganhar o jogo. Estão a ver? Não é a mesma coisa. Né? Ou seja, a nossa luta contra as tentações não é só uma luta contra o demónio, portanto a gente deve pedir a Deus a graça de aproveitar tudo o que nos acontece, incluindo as tentações, de que tipo forem, pensamentos, ocasiões, do que for, para amar a Deus.
e amar o próximo e crescer nas virtudes cristãs, na fé, esperança, caridade, ou seja, tudo são oportunidades de chutar à baliza, entre aspas, e marcar golos. Pronto, essa é que é a atitude positiva, certa, não é? Pronto. E o demónio é um dos adversários, mas não é o único, né? Até porque, e depois nós nem sabemos, nem temos a certeza se este pensamento veio do demónio ou não veio, e o que é que ele pensa, o que é que ele não pensa. Quero lá saber o que é que ele pensa. Não tenho mais onde me... Certo? Pronto, portanto, este é o ponto, não é? Ver tudo como uma oportunidade, até as tentações. Se Deus permite as tentações, é porque é útil no meu processo, na minha caminhada de santificação. Santificação. Se as tentações... é engraçado, não é? Eu repito as mesmas coisas, mas está lá tudo na Bíblia, não é? Jesus, no Pai Nosso, não pede para a gente não ser tentados. Não diz, não permitais que sejamos tentados. Diz, não permitais que a gente caia em tentações. Caia. O problema é o cair. A tentação, se for ocasião de escolher Deus, é uma bênção. É uma bênção, porque me ajudou, no fundo, a unir-me a Deus. Pela fé, pelo amor, pela humildade, pela oração. Certo? Se eu não fosse tentado, eu não tinha feito esses atos de virtude. E portanto, espiritualmente, eu não tinha crescido, não me tinha unido a Deus. Não é? Tinha ficado na mesma. Pronto, portanto, a vida cristã é isto. E quem pensa que é possível ser um bom cristão com uma vida cómoda e tranquila, tenho más notícias. Não é. Não há santificação, não há céu sem guerra, sem luta. Sobretudo contra nós próprios. Sem luta contra o pecado. É uma luta. E depois aflições, tribulações, perseguições. Jesus diz, não é? Amanhã vamos ouvir, penso que é no Evangelho, recebereis, não, é na terça, recebereis 100 vezes mais em paz, irmãos, irmãs, juntamente com perseguições. Não é? Pronto. E se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas depois a parte positiva. No mundo tereis aflições, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Portanto, a vida cristã não é um mar de rosas. Mas estas aflições são a ocasião de exercitar, digamos assim, os músculos espirituais. Se nós quisermos voltar à imagem do futebol, um jogador de futebol sua um bocadinho num jogo. É possível um jogador de futebol não correr? Não. É possível que ninguém toque num jogo 90 minutos? Não, não é possível. Vai levar uns encontrões, vai levar umas caneladas. E depois vale a pena. Não é? E se ele quiser ser um bom jogador, tem que correr. Não há volta a dar. Não é? E se ele ficar quietinho, sem se mexer, os músculos dele vão atrofiar. E não vai marcar nenhum golo. Pronto. Portanto, é importante ter esta visão realista da vida cristã. É humano a gente não querer chatices e querer paz e querer serenidade e não querer tentações. Esse desejo, no fim, se nós quisermos, é o desejo que a gente tem do céu. Portanto, é um desejo que tem a sua razão de ser. Mas a verdade, a tal má notícia, o céu não é agora. O céu não é agora. O céu vai vir, mas não é agora. Agora é o tempo da luta. Agora é o tempo da guerra. Não é? E depois é o tempo da paz. Não é? Mas é depois. E este tempo da guerra não é um tempo, como é que eu ia dizer, interiormente angústia. Não é? É um tempo que a gente luta com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com os sacramentos, com os irmãos, com os retiros, com tudo. E é cansativa a luta, é desgastante, é como num jogo de futebol, a gente dá o máximo, é cada sprint que a gente fica sem fogo, a gente às vezes acha que não aguenta mais, e aguenta. Mas ao mesmo tempo é uma luta, no meio destas tempestades todas, que nos enche de paz. É um paradoxo. Não é? A luta é dura,
Mas ao mesmo tempo, quem está unido a Deus, de alguma maneira, não perde a paz interior. Não sei explicar isto de outras palavras, não é? Não estando no céu, porque ainda não estamos no céu, não é? De alguma maneira já está com meio pezinho no céu. A gente às vezes no fim do retiro também tem esta sensação. Eu estou cá, mas já estou um bocadinho... Não. Pronto. Já não me lembro... isto em relação aos pensamentos. Portanto, o foco é em viver bem este tempo de luta que passa rápido, A gente quer sempre uma vida cómoda, quer janelas com vidro duplo, que fechem muito bem, quer ar-condicionado, Mas isso, no fundo, na vida espiritual, se nós fizermos isso, é muito perigoso. Se a gente fugir da guerra, vamos atrofiar espiritualmente. E vamos, no fundo, enterrar-nos a nós próprios. Não fomos feitos para isso. E, pelo contrário, se lutarmos o melhor que podemos, vamos ter paz no nosso coração e vamos ganhar o jogo e entrar no céu. Na Liga dos Campeões. Essa é que é a verdadeira Liga dos Campeões.